vamos ver como é que funciona isso, o uso do adjetivo dentro de um contexto, o contexto mínimo, que seria o nosso período. Nós trabalhamos na aula passada a noção de período e a gente havia combinado que período seria aquela frase, aquele enunciado que tem sentido completo e, em primeiro momento, um enunciado com verbo. Ou seja, período teria uma oração, seria uma frase e uma oração ao mesmo tempo. Também já cheguei a falar com vocês que toda vez que a gente encontra um período, a primeira coisa a fazer seria pegar esse período e dividir em duas partes, em dois grupos. Nós sabemos que esses dois grupos seriam o sujeito e o predicado, mas ainda não chegamos a dar nome aos bois. Nós só pegamos a seguinte ideia. Peguei o período, li esse período, vi que tem um verbo, vou dividir a parte verbal da parte não verbal. A nossa frase seria, o esperto aluno chegou cedo. Qual que é o verbo dessa frase? Chegou. A partir daí, nós teríamos dois grupos, e a divisão seria essa. O esperto aluno, primeiro grupo, chegou cedo, segundo grupo. Até então também, já sabemos que cada grupo tem um núcleo, tem uma palavra importante. E dentro disso aí também já sabemos que o substantivo é sempre o núcleo da expressão em que ele se encontra, não é? Dentro disso aí, o núcleo da primeira estrutura seria aluno. Por que aluno? Aluno é substantivo, dá nome. Além de dar nome, flexiona em gênero, número e grau. E é a palavra mais importante dessa estrutura. A partir de então, vamos procurar o núcleo da parte verbal. Em geral, até o dia de hoje, nós vamos discutir e melhorar isso mais à frente. Na parte verbal, o núcleo seria o verbo. Como que nós vamos chegar a essa conclusão? Todo verbo de ação, como assim? Uma ação realizada ou sofrida pelo sujeito, em geral, seria núcleo da parte verbal. Dentro do português, aquele verbo que expressar uma ação realizada, sofrida, é um verbo chamado de verbo significativo, que tem significado, que tem conceito, portanto, ele é palavra importante. Sabemos, então, que o núcleo da primeira estrutura é aluno, que é a palavra central, e o núcleo da segunda estrutura seria chegou. Também já havíamos combinado, vocês já sabem disso, que depois que a gente tira o núcleo, a palavra mais importante, as outras palavras se ligam a ele, especificam esse núcleo, trazem alguma informação sobre esse núcleo. Podemos chegar à conclusão aqui, que o está ligado ao aluno, especificando, delimitando, não é qualquer aluno, é aquele aluno. Dessa forma, liga-se ao núcleo aluno. Esperto também especifica aluno, está junto, modifica aluno de alguma forma. Agora a gente pode chegar à conclusão que tanto o quanto espertos estão especificando aluno, que é o núcleo da estrutura. E é exatamente por isso que tanto o quanto esperto estão no masculino singular. Também já combinamos na aula passada que o substantivo é sempre núcleo. E toda palavra que se liga ao substantivo concorda com ele em gênero e número. Se nessa frase não estivesse a palavra aluno, mas alunas, nós teríamos uma outra escrita. Nós teríamos as espertas alunas chegaram cedo. Dentro disso aí, nós podemos classificar cada uma dessas palavras. Classificar seria dar nome a cada uma delas. Nós vamos dizer que o é artigo. Tudo bem que a gente ainda não aprendeu artigo, mas nós temos uma noção que artigo é aquela palavra que acompanha o substantivo, definindo, artigo definido ou indefinido. Mas isso é discussão para uma próxima aula. O mais importante aqui para mim seria o esperto, que é um adjetivo. Por que será que esperto é um adjetivo de aluno? Ora, esperto traz uma característica sobre aluno. Durante muito tempo eu fiquei pensando assim, ora, tanto o quanto o esperto estão ligados a aluno, por que o é artigo e esperto é adjetivo? Nós temos que voltar ao conceito de adjetivo. Adjetivo não só se liga ao substantivo, mas ele traz uma informação sobre o substantivo. Ele caracteriza, ele traz conceito. Quando eu falo esperto, inclusive, vocês têm um valor positivo a respeito de aluno. Nós temos aí também que aluno é um substantivo, que é a classe que dá nome. Dentro disso aí, a partir daí, a gente já pode ter uma noção da função que essas palavras exercem dentro da frase. Função é trabalhar a relação. A gente já sabe que aluno é núcleo. Concorda que tanto o quanto o esperto estão juntos do núcleo especificando? Como assim? Quando eu dividi, quando eu fiz uma barra, tanto o quanto o esperto
Ficaram na mesma expressão do núcleo, especificando. Sabe qual que é a função desses dois aí? É chamado de adjunto adnominal. Eu não sei se vocês se lembram, mas português é autodidático. Quando eu digo adjunto adnominal, ad no português significa junto. Junto lembra junto, ad é junto, ou seja, a função do artigo e do adjetivo é estar junto do nome, especificando. Não é fácil? Agora nós vamos para outra expressão. Dentro da outra expressão, chegamos à conclusão que chegou é verbo de ação. E se é verbo de ação, ele é núcleo. Depois que a gente tira o núcleo, o resto está ligado a ele. Se eu disser para vocês que cedo indica a circunstância que a ação ocorreu, também não aprendemos, mas vocês devem ter lembrança disso. Como que chama aquela palavra que especifica o verbo, indicando em que circunstância de tempo, modo, lugar a ação ocorreu? Advérbio. Ad é junto, o verbo lembra verbo, não é assim? Dentro disso aí, nós temos chegou, que é um verbo, e cedo, que é um advérbio. São essas duas classificações. Vamos aprender mais à frente que o advérbio é considerado classe invariável. Vamos questionar e discutir até então. A partir daqui, vou acrescentar uma informaçãozinha que vamos estudar à frente. Esse advérbio aí, ele é de modo? Ele é o modo como o aluno realizou a ação? Não. Ele é o tempo, quando o aluno realizou a ação de chegar. Também vamos aprender mais à frente com mais cuidado. Já sabemos a função, embora não estejamos na sintaxe ainda, a gente já tem uma noção que a relação estabelecida nessa parte seria qual? Chegou é a palavra mais importante, portanto é o núcleo. Cedo está junto do núcleo especificando. Responde para mim, ele está junto do verbo ou junto do nome? Junto do verbo, então ele seria um adjunto adverbial. Português é muito fácil, muito tranquilo, não é? O que eu quero que vocês percebam até então? Eu quero só, aproveitei para analisar tudo, mas eu quero só até o dia de hoje que vocês saibam de uma coisa. Esperto está no masculino singular porque ele especifica aluno, que está no masculino singular. Ele é adjetivo porque ele traz uma informação sobre o substantivo. Não é só porque se liga ao substantivo, é porque se liga trazendo algum conceito, delimitando, caracterizando, qualificando o substantivo. A partir daí, eu queria fazer um paralelo com uma outra função do adjetivo para vocês começarem a ter maldade em cima disso aí. Durante muito tempo, a gente fica pensando, por que eu aprendo adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto? Que bobagem é essa? Ora, a nomenclatura pode até hoje não ser tão usada, mas a noção de adjunto adnominal e de predicativo do sujeito é fundamental. Se a gente for pegar a seguinte frase, o aluno chegou esperto. Nós temos aí uma mudança na ordem da frase. A frase anterior era, o esperto aluno chegou cedo, agora o aluno chegou esperto. Vamos fazer a análise. Peguei a frase, a primeira coisa que eu acho é o verbo. Cadê o verbo? Chegou do mesmo jeito. Segundo passo, vou dividir a frase em dois grupos, a parte verbal da parte não verbal. O aluno seria o primeiro grupo, chegou esperto seria o segundo grupo. Agora nós vamos achar os núcleos. Aluno e chegou. Já combinamos, aluno é substantivo, dá nome, varia em gênero, número, grau, núcleo da primeira expressão. Chegou é um verbo de ação, se é verbo de ação, núcleo da segunda expressão. Vamos colocar as setas, afinal de contas, depois que a gente tira o núcleo, todas as outras palavras estão ligadas a ele. Vou dizer que o está ligado a aluno, especifica aluno, não é qualquer aluno, seria um aluno específico. Agora, o grande erro, e isso é muito importante em prova de concurso. A tendência natural do aluno é fazer uma análise semântica dentro de uma prova de português. Nós temos uma tendência de sobrepor a semântica à sintaxe. E o que a gente pensaria numa frase como essa? A gente pensaria que esperto é o modo como o rapaz chegou. Nós vamos mexer também com isso mais à frente. Mas eu já posso começar avisando aqui para vocês. Parece, não parece? Não parece que esperto é a maneira como ele realizou a ação? Ora, mas vamos ativar o nosso conhecimento aí dentro do português. Se esperto fosse o modo como ele realizou a ação, eu colocaria a setinha do esperto em chegou. E se eu colocasse a setinha do esperto em chegou, eu diria que ele está ligado ao verbo, portanto ele seria um advérbio.
Não é assim? Advérbio pressupõe-se na gramática tradicional até então que ele não varia. Ah, professora, mas existem advérbios que variam? Sim, nós vamos discutir isso mais à frente. Mas o fato é que esse esperto, ele não tem uma seta ligada ao chegou. Na verdade, a seta do esperto cai em aluno. Como assim? Ora, aluno está no masculino singular, não tá? O e esperto também. Se eu mudasse a frase, tirasse aluno e colocasse aluna, como é que ficaria a frase? A aluna chegou esperta. Ora, eu variei aluno, esperto variou também. Se houve uma harmonia entre essas duas palavras, é porque elas estão ligadas. Então, esperto, a seta do esperto, cai lá em aluno. Dessa forma, esperto continua qualificando, caracterizando, especificando o aluno. A partir disso aí, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ora, acabei de falar que depois que eu tiro o núcleo, todas as palavras estão ligadas a ele. Depois, em seguida, disse que chegou é núcleo. E esperto não está nem aí. Passa por cima de chegou e vai lá e se liga a aluno. Por que que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque esperto também será considerado um núcleo dentro do português. Isso aqui é o que nós vamos aprender lá na frente como predicado verbo nominal. Inquestionavelmente, chegou é verbo de ação, e se é verbo de ação, ele é núcleo. Agora, ninguém vai me negar que esperto está se ligando a aluno. É uma característica de aluno, é um adjetivo de aluno. Ele também será núcleo. Mais à frente a gente discute isso com mais clareza. Para que esperto passe por cima do chegou, não se ligue a ele, se ligue a aluno lá na outra expressão, ele tem que ter a mesma importância de chegou. Ele tem que ser hierarquicamente núcleo, da mesma forma que chegou. Dentro disso aí, vamos classificar. Vou dizer que o é artigo e especifica o substantivo aluno. O o está junto do nome que ele especifica, adjunta de nominal. Aluno é núcleo. Chegou é verbo, também é núcleo. Agora, imagine só, esse esperto, ele caracteriza aluno, tanto caracteriza que ele varia de acordo com o substantivo. Acabei de dizer para vocês, assim, ó, adjetivo delimita, caracteriza o substantivo, varia de acordo com ele em gênero e número. Não foi isso? Esperto está no masculino singular, porque aluno está no masculino singular. Se ele varia de acordo com o substantivo, ele é um adjetivo. Agora responde para mim, esse adjetivo está junto do nome que ele especifica lá no sujeito? Não vamos usar essa nomenclatura até então. Esse adjetivo está junto do nome lá na primeira expressão ou ele está na outra, na expressão verbal? Está na expressão verbal. Essa expressão é chamada de predicado. Esse adjetivo está junto do nome no sujeito ou está no predicado? No predicado. Sabe como é que vai chamar? Predicativo do sujeito. Não precisamos de dar nome aos bois hoje, mas eu preciso que vocês enxerguem isso. Esperto era adjetivo na frase anterior. O esperto aluno chegou. E é adjetivo nessa frase. O aluno chegou esperto. Mas esses dois adjetivos não apresentam a mesma função no português.